problema se tiver feito exatamente Primeira agora? coisa, primeira coisa, vai lá no bate-papo, me manda o nome, tá? Espera eu começar a aula, dar os recadinhos para vocês fazerem os comentários depois, tá bom? Vai lá no bate-papo, me manda o nome, tá? Para valer como chamada. Já manda agora o nome, ok? Nisso o pessoal do Eu Bolsa acabei de enviar esse para casa que não você estava mandou. assistindo a aula, Acabei. não? Não, é que ele acabou 1h28. 1h28 não, ele acabou 9. 9h28. Entendi. Tá? Pessoal, não faça outra coisa durante as aulas se não assistirem às aulas, tá bom? Então, vocês não prestam atenção nem numa coisa nem em outra. Meninos, ó, eu pedi para vocês, lá pelo SAS Conecta, e comentei na nossa última aula, que vocês deveriam fazer na apostila a página 45, certo? Que nós vamos corrigir hoje. E também acessar a nossa sala de aula virtual, lá do sexto ano, né? Então, esta aqui é a nossa sala de aula virtual. Quando você acessa lá na página de entrada, vocês já vão observar que eu compartilhei com vocês os slides sobre os fenícios, os persas e os hebreus. E também tem uma atividade, certo? Quando você vai lá na abinha Atividades, seja pelo computador ou pelo celular, você vai clicar lá em Ver Atividade, simplesmente clica aqui nesse caderninho e vai abrir essa página aqui para você. Né? Então, o título da atividade é A que povo estamos nos referindo? Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Acesse o questionário abaixo, observe as frases e tente identificar a qual dos três povos listados cada frase faz referência. Alguns já entregaram. Até o comecinho aqui, quando eu abri, ó, até as 9h30, quem é que tinha aparecido que enviou para mim? Ó, Camila, João Henrique, Augusto, Malu, Lavínia, Felipe, Luiz Rogério, Fanny, Laura, Francisco, Paulo César, Gabriela e Jade. Foram essas as pessoas que enviaram para mim. Olha como que esse Google Forms é interessante, porque ele mostra o dia e a hora que você me entregou, inclusive com os minutos e segundos. Ó, Jade, o seu foi registrado. Quando eu tinha aberto, o último que apareceu para mim tinha sido da Gabriela. Ó. Você enviou agora às 9h30, já apareceu o seu aqui para mim, tá? Então, pessoal, quando vocês enviam esses formulários para a gente, dos desafios ou de algum questionário de perguntas, né, como esse daqui, aparece tudo para nós. Os outros, eu tinha apagado as respostas que eles tinham colocado aqui, ó. Da Jade não tinha dado tempo, porque quando eu tinha aberto, ela não tinha enviado ainda, tá? E qual que é o prazo para a entrega da atividade? Ó, eu coloquei que pode entregar essa atividade até hoje às 20 horas. Se você tentar entregar às 9 horas da noite, você não vai conseguir, tá bom? Então, você vai vir aqui na sala de aula virtual, vai clicar aqui e já vai abrir o formulário para você, certo? Que é esse grupo de perguntas aqui, ó. Deixa eu ver se vai carregar. Então, quando abrir esse grupo de perguntas, vai aparecer, né, os povos persas, os fenícios e os hebreus. 1, 2 e 3. Então, 1 é o persa, 2 é o fenício, 3 os hebreus, certo? Então, você vai ler cada frase, ó. Esse é o que é para fazer. Isso. Então, ó, tornaram-se famosos por seu comércio marítimo. Quem que ficou famoso pelo comércio marítimo? Foram os persas? Foram os fenícios ou os hebreus? Ah, eu acho que foram os persas, então vou lá e clico no número 1. Ah, eu acho que foram os hebreus, vou lá e clico no número 3. E assim por diante. Todas as frases vão ter 1, 2 e 3, certo? Entendeu todo mundo que tem que fazer? Certinho? Então, quem não entregou ainda, vai ter até as 8 horas da noite para entregar as suas respostas, ok? Certo? Lembre-se que essas atividades, elas servem para eu dar nota a vocês. Então, se vocês não entregam, vocês deixam de receber nota. Esse não é um desafio, não é nota de prova. Lembra quando a gente estava tendo as nossas aulas presenciais, que eu dava visto nas apostilas e tudo mais? Né? Essa atividade a que povos estamos nos referindo não é uma prova, não é um desafio virtual. É uma atividade como se fossem as atividades das apostilas. Tudo bem? Beleza? Pois não, Felipe. Quem está? A Fabiana. Não, é Felipe mesmo que está com o senhor da Fabiana.
Pode falar. É eu. É que eu tô com o nome da minha mãe. Sim, acabei de perceber. Pois não. Aí, mas você vai entregar a nossa... Você vai falar qual a gente acertou e qual a gente errou? Aí na segunda-feira, como vocês vão me enviar até sexta-feira, eu mando para vocês o gabarito, tá? De qual que é a sequência correta desses povos, tá? Eu já tenho aqui, eu só não coloquei para vocês não passarem para os colegas a colinha, tá? Aí na segunda-feira eu coloco, posso colocar lá na sala de aula virtual, no WhatsApp, posso colocar o gabarito para vocês verem o que vocês acertaram e o que vocês erraram, tá bom? Tá bom. Perfeito? Mas eu já vou adiantando o seguinte, que aqueles que já responderam, né, só não viu da Jade ainda, já tiveram aí uma grande margem de acerto, tá bom? Então já queria aproveitar para parabenizar, vocês responderam aí direitinho, tá bom? Pois não, Lucas? Tá travando muito pra mim. Ô, Ana, deve ser a sua internet. Tá ruim para os demais também ou não? Tá onde essa tarefa? Pra mim tá Não, bom. tá ruim. Pra mim tá tá ruim. legal. Então deve ser a sua internet, Ana. Tá bom? Pois não, Lucas? Depois eu reassisto. Você vai passar essa tarefa no WhatsApp? Já está lá no SAS Conecta e já está lá na nossa sala de aula virtual. Eu passei essa tarefa terça-feira, tá? É só acessar o link da sala de aula virtual que já está lá. Ô, Bia, Oi. igual você falou, eu fiz no Google Forms e marquei como entregue na sala de aula. Isso. Aí aparece lá para você como você já fez, tá? Bia, Oi. você pode colocar o link em outro lugar sem ser no site? O link eu já enviei para vocês já umas 3, 4 vezes no grupo do WhatsApp. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá. Tá? Procura naquela abinha de pesquisa dentro do WhatsApp, sala de aula virtual, que aí já vai aparecer para vocês a conversa que eu mandei todos os links, tá bom? Mas qualquer coisa você me chama lá no particular que eu te mando de novo. Bom, pessoal, eu peço para que todo mundo abra a apostila de vocês, a página 45, para a gente finalizar essa parte da apostila falando sobre os hebreus, falando sobre os persas e também sobre os fenícios. Tudo bem? A página 45 vai falar sobre os hebreus, né? O período em que eles se unificaram, o período em que eles tiveram que se espalhar pelo mundo, chamado de diáspora. Vai falar da religião que os hebreus acabaram fundando, que inspirou outras religiões a seguirem mais ou menos o mesmo caminho, tá? Então vamos lá na página 45, exercício número 1. Oi? Sim. Oi. Eu preciso fazer isso aqui. Eu acho que eu tinha... Eu não estou conseguindo te ouvir, Lucas. Repete, por favor. Tá muito travado. É que eu ainda não fiz. Eu vou fazer hoje. Tá. Então acompanhe a correção para você conseguir fazer, tá bom? A página 45. Pessoal, todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Tá? Sim. Ah, bom. Se a minha voz começar a picar muito, vocês me falam, que às vezes pode ser a minha internet, ou pode ser de vocês, a gente vai acabar tentando descobrir. Se ficar muito ruim, eu tento buscar outra forma. Tá? Então vamos lá. Página 45, ok? Número 1. A sociedade hebraica esteve organizada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Como era a sua organização em termos sociais, políticos e religiosos antes da criação do Reino de Israel? Então, antes do Reino de Israel era de um jeito essa organização e depois é outra. O exercício pede para dizer como era antes da formação do Reino de Israel. Beleza? Então vamos pensar. Página 40 aí? 45, número 1. Oi, Laura. Ô, Bia, posso te falar minha resposta? Eu não sei se tá certa, mas Pode, posso vamos falar? ver. Pode.
Eu coloquei. Naquela época, antes da criação do Reino de Israel, não existia desigualdade social. Tinha um único governante e eles eram muito religiosos. Isso, tá? Então a gente pode pensar. Posso falar a minha A depois? organização social, né? Existe uma organização comunitária, ou seja, todo mundo era mais ou menos considerado iguais, né? Então essas pessoas não eram separadas por estratos, como a gente viu em outras sociedades. Então era uma sociedade comunitária, certo? Organizadas em tribos. Lembra que os hebreus formavam várias tribos, que depois elas se unificaram? Lembra disso? Então, era uma sociedade comunitária, organizadas em tribos. E como que era a religião deles? Era politeísta ou monoteísta? Monoteísta. Monoteísta. Isso. Então, sociedade comunitária ou igualitária, como a Laura colocou, tá? Sociedade comunitária organizada em tribos, certo? E a religião era monoteísta. Ô, Bia, eu preciso completar? Não, tá certinho. Ô, Bia, posso ler a minha para ver mais ou menos se tá certo? Pode, por favor. Todos eram considerados iguais sem desigualdade social. Tinha um único governante e quem mantinha a paz entre eles, e eram muito religiosos. Isabela, eu acho que a Laura também precisa mudar isso. Não tinha um único governante. Cada tribo tinha o seu Tinha um único... governante. Ah, tá. Cada Tá tribo. bom. Por quê? Um único governante passou a ter depois que formou o Reino de Israel. Que aí esse único governante governava todas as tribos. Certo? Tá bom. Tá? Então, só espera rapidinho para eu corrigir aqui. Espero. Então eu vou colocar cada tribo tinha um governante? Isso, exato. Então, cada tribo tinha um governante e eram muito religiosos. Pode continuar assim? Isso. E a religião era monoteísta. Monoteísta. Não esquece isso. Certo, turma? Tá, então, eu coloquei a monoteísta. Isso. O monoteísmo é uma característica dos hebreus, tá? Eles acreditavam em apenas um Deus, tá bom? E quem fosse de lá e acreditava em outro Deus? Os hebreus, eles não tinham essa crença de ter outro Deus. Na mesma região que os hebreus habitavam, tinham outros tipos de povos que formavam outras tribos. Outros povos podiam ser politeístas, mas todos os hebreus eram monoteístas, ok? Entendi. Ô, Bia, eu não entendi a 2, tá? Tá, vamos chegar lá. Tudo bem com o número 1? Podemos seguir para diante? Calma aí, rapidinho. Sim. Calma aí. Calmando. Vou até tomar uma aguinha para ficar cada vez mais calminha. A professora fala demais, né? Tem que molhar o bico de vez em quando. Então ficou assim. Todos eram considerados iguais sem desigualdade social. Em cada tribo tinha um único governante que mantinha a paz entre eles e eram religiosos monoteístas. Isso, perfeito. Pessoal, aproveitando aí que a Isabela leu a resposta dela, eu queria fazer um chamado de atenção para vocês, né? É importante fazerem as correções, porque uma vez ou outra, lá no nosso desafio virtual, eu posso colocar uma questão igual que está na apostila. Se você faz a correção, você vai acertar a questão lá no desafio, certo? Então, faz aí a sua correção, tá bom? Tipo essa daqui que tem do monoteísmo ético, né? Aham, perfeito. Tá? Número 2, podemos? Número Eu não 2. entendi essa. Tá, então eu vou ler a pergunta, vou explicar e vocês vão ver se eu acho que eu clareou as entendi. ideias, tá? Então, Tá bom. qual foi o papel da religião na identificação das tribos hebraicas como um único povo? Pessoal, Posso ler o meu? foi. Tinha que falar da Esse religião povo judaica? Hebreu, o que esse povo hebreu acreditava que fazia eles todos se sentirem um único povo? O que todos eles acreditavam? Num único Deus. E um único O que Deus. esse Deus
disse aos hebreus que eles eram o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não, 10 Não, mandamentos que é era Moisés. o povo, Devia ser unido. Que era o povo o mas... quê? Mano, Ai, meu Deus. Mas era um elogio, era um negócio bom, era... Que, tipo, que eles tinham, às vezes eles rezavam nos cultos e tinham que cumprir o que passava. Não, lá. mas ele é a resposta da fez 3, um né? elogio pra ele, pros verdade. hebreus. Isso, mas vamos lá então entender. Ó. Inteligente? O papel não da lembro. religião é que a religião que eles seguiam defendia que os hebreus fossem um povo escolhido para ser grande e próspero e habitando a terra prometida. O nome dessa terra prometida era Canaã, certo? Então, qual foi o papel da religião na identificação das tribos hebraicas como único povo? É religião judaica, não era? Isso, que todos os hebreus formavam um povo escolhido por Deus para habitarem a terra prometida. Certo? Você pode editar de novo, por Eu favor? posso ler o meu? Isso. Deixa eu só ouvir quem que falou que queria ler. Era quem? Marcílio? Felipe. Não, Felipe. Felipe, pode ler, Felipe. Entre os hebreus, a crença que eles eram um povo especial, escolhido por Javé para habitar em Canaã, a terra prometida. Isso Exato. contribuiu para o sentimento de identidade que os fez se reconhecerem mais e mais como uma nação, em vez de apenas tribos independentes. Isso, exatamente. Então, por mais que havia várias tribos, eles se consideravam um único povo, porque para eles foram escolhidos por Deus para habitarem a terra prometida. Terra prometida era a região toda ali de Canaã. Oi. Tá. Eu não consegui pegar 2. Então, ó, vou ditar. Tá bom. A religião foi importante. Calma aí. Ai, meu Deus. A religião foi importante. Calma aí que eu preciso pegar um lápis porque a minha lapiseira pifou aqui, porque acabou o grafite. Pronto. A religião foi importante. A religião foi importante, pois consolidou a ideia. A religião foi importante, pois consolidou a ideia. Onde você tá? No número 2. A religião foi importante, pois consolidou a ideia. Consolidou a ideia de que eram um povo escolhidos por Deus para povoar a terra prometida. Desculpa, qual que é a página? Página 45, número 2. Escolhidos por Deus, escolhido por Deus para povoar a terra prometida. Repete para mim. O que eu disse mais ou menos? Deixa eu lembrar. A religião foi importante, pois consolidou a ideia. Na 2? A 2. Então vai, A religião foi importante, pois consolidou a ideia de que o povo hebreu. A religião Foi importante, pois consolidou a ideia de que eram. Foi importante, pois
consolidou a ideia Consolidou. de que eram escolhidos por Deus. Consolidou a ideia de que eram escolhidos por Deus para povoarem a terra prometida. Por Deus, para. Povoarem a terra prometida. Bia, Eu posso ler a minha 3? posso ler a minha 2, Bia? Para. Eu Lê, também por quero ler a favor, minha João. 3. Todos os hebreus formavam um povo escolhido por Deus para habitar Canaã. Por isso a religião foi importante. Certinho. Ô, Bia, eu Posso posso ler a ler a minha 3? 3? Peraí, Posso ler a vamos 3? terminar o 2 primeiro. Certo? Tá bom, mas Sim. depois eu posso ler a minha 3? Eu também quero. Certo? Tá bom, obrigada, Então, o Bia. 2 acho que acabamos, né? Vamos lá para o número 3. O número 3 vai falar da religião que os hebreus adotaram, certo? Essa religião chamada monoteísta. Então, vamos lá. Os judeus foram o primeiro povo a seguir o monoteísmo ético. A gente já sabe, pessoal, que monoteísmo é quem acredita em um único E Deus. um Deus E o certo? único Deus. Isso. Agora, aqui o enunciado disse que os judeus adotaram uma religião monoteísta ética, certo? O que é o monoteísmo ético, né? Explique esse conceito, tá? Explique Eu posso o falar a minha? Pode significado. ler? Então, deixa eu ouvir a Laura. Vamos lá, Laura, lê primeiro, Tá deixa eu ver. Eu coloquei: quem acredita em um Deus e segue as regras que Deus passava. Isso. Vai lá, É quem acredita Isabela, eu acho. em só um Deus e segue os mandamentos desse Deus. Isso. Quem mais falou que queria ler? O João Henrique? Pode ler, João. Eles acreditavam em um Deus cumprindo os 10 mandamentos. Isso, tá? Então, basicamente, o monoteísmo ético era uma religião em que se acredita em um único Deus, certo? Que dita as normas de comportamento, né? As pessoas seguem o que esse Deus determina, certo? Uhum. Tudo Certo. bem? Facinho esse Posso ler a número 3, próxima? né? Vamos para o número 4 para fechar esses exercícios. Posso falar a minha quando Explique você o acabar que de foi a ler o diáspora enunciado? e a... Peraí, posso ler o enunciado primeiro, turma? Pode. Então, vamos Sim. lá. Senão ninguém consegue me entender. Explique o que foi a diáspora e aponte o papel desempenhado pela religião judaica na manutenção de uma identidade nacional entre os seus praticantes durante esse processo. Bom, então no número 4, a gente tem duas coisas para responder. Então, a primeira coisa, estamos na página 45, número 4. Então, aqui a gente tem duas coisas para responder. A primeira delas é explicar o que foi a diáspora. Então, a primeira coisa, o que foi a diáspora? Alguém fala aí para mim. A A dispersão diáspora. dos povos hebreus em várias regiões. Isso. Todo mundo concorda? Sim. Isso, para diversas Posso ler o regiões meu? do mundo, né? Então, perfeito. Então, ó, a diáspora foi a dispersão dos hebreus ou dos judeus para várias partes do mundo. Perfeito? Tudo bem? Bom, se Certo. você escreveu isso, já está certinho, perfeito. A gente precisa entender por que os hebreus, por que os judeus, eles se espalharam pelo mundo. Alguém lembra? Porque eles foram derrotados pelos povos foram assírios e escravizados. babilônios. Não é pelos povos assírios e babilônios, não. Eles foram... É pelos romanos. Isso. Eles começaram a se dispersar pelo mundo... Por causa da porque violência dos romanos. Isso, porque o território de Judá, que era onde eles habitavam, começou a ser invadida pelos romanos. Esses romanos eram muito violentos, então, para preservar a sua vida, eles começaram a fugir. Certo? Posso ler minha resposta? Então, a primeira parte da pergunta é explicar o que era diáspora. A gente tem que saber o porquê que aconteceu a diáspora, tá? Aí vem a segunda parte da questão. Aponte o papel desempenhado pela religião judaica na manutenção de uma identidade Essa nacional segunda pergunta eu não entre entendi. os seus praticantes durante esse processo. Quer dizer o seguinte,
Por quê? Mesmo os judeus tendo se espalhado pelo mundo inteiro, estando longe um do outro, até hoje a gente ouve falar em judaísmo, até hoje a gente vê pessoas praticando essa religião, a gente ouve pessoas sendo judeus. Porque eram ancestrais dos judeus, dos hebreus. Mas qual que foi o papel da religião? Foi Para dar trazer a religião entendimento. para os povos de hoje? Qual era o que? A importância da religião? Inspirar outras religiões. Olha a pergunta. Qual o papel desempenhado pela religião judaica na manutenção de uma identidade entre esses povos? Qual foi a... Então, essa Uma pergunta identidade? qual foi a identidade, qual foi a importância da Da religião para eles terem esse sentimento de identidade. Essa eu não tinha Eles são entendido. conhecidos, né? Pra mim, A religião é conhecida. pra ficar mais completo. Deixa eu explicar, depois eu dito uma resposta, tá? A religião, ela teve um papel importantíssimo para fazer com que os hebreus ainda continuassem se sentindo um único povo. Um povo unido, um povo escolhido por Deus, certo? Como que a religião fez esse papel? Porque ainda continuou fazendo com que todos os hebreus continuassem praticando a sua religião com uma certa vontade de voltar para a Terra Prometida. Por que eles queriam voltar para a Terra Prometida? Porque, de acordo com o judaísmo, eles eram um povo escolhido por Deus, um povo especial. Certo? Então, como é que vai ser a segunda parte? Então, anota aí a resposta. Estamos na página 45, exercício 4, segunda parte. Posso ler a minha primeira resposta e aí depois você digita a segunda? Pode, rapidinho. A minha primeira resposta foi: a diáspora foi quando os romanos invadiram as terras dos babilônicos, onde os hebreus também estavam. O ato dos hebreus fugirem foi chamado de diáspora. Isso, certo. Aí, então, a segunda parte fica o seguinte, a religião contribuiu para que os hebreus Pra mim, a religião contribuiu Pra mim tá travando. Pra mim, não. a religião contribuiu para que os hebreus, vírgula, mesmo espalhados pelo mundo, a religião contribuiu para que os hebreus, vírgula, mesmo que espalhados pelo mundo, vírgula. Isso na 4, né? Isso. Mesmo que espalhados pelo mundo, vírgula. Continuassem, desculpa, coloca um M aí no final. Continuassem acreditando que formavam um povo escolhido por Deus. Continuassem acreditando que formavam um povo escolhido por Deus. Ponto final. Ô, Bia, naquele trabalho que você mandou, sabe, do Google Forms pra gente fazer, eu fui bem? Então, eu não corrigi um por um, eu dei uma passada de olho. No geral, a maioria conseguiu acertar quase tudo. Tá bom? Tá. Aí na segunda-feira eu faço o gabarito para vocês. Oi. Pode repetir a 3? Eu não consigo pegar. O número 3, os judeus são o primeiro É povo quem que acredita em só um Tá. Deus e segue os mandamentos.
O monoteísmo ético era uma religião que prega a crença em um único Deus. Ético. Que prega a crença em um único Deus. Essa é qual? Que dita, eu estou repetindo o número 3, que dita as normas de comportamento dos fiéis. Repete o primeiro. Como assim o primeiro? É. Número 1? Que deu um problema. Que deu um problema de áudio aqui. Eu parei de ouvir você por um tempo, eu não consegui ouvir o 1. Isso acontece às vezes Pessoal, no computador. eu vou dizer o seguinte, ó. Quando a aula estiver travando muito, você tenta sair e voltar da aula, que aí às vezes melhora a conexão, tá? Eu não posso ficar, por exemplo, a gente corrigiu só 4 exercícios em meia hora de aula, tá? Então, quem não consegue pegar alguma coisa, depois volta na aula gravada e pega a correção, tá? Geralmente, assim que acaba a aula, eu já coloco para vocês lá no YouTube, coloco o link no SAS Conecta para vocês assistirem, tá bom? Então, eu vou repetir o número 1 pela última vez, mas nas próximas aulas a gente fica combinado assim. Se estiver travando muito, você pega depois lá na aula gravada, tá bom? Então, só para repetir o exercício número 1. Então, vamos lá. O número 1 pede para a gente dizer como que era a sociedade antes da formação do Reino de Israel, certo? Então, ó, a organização da sociedade era uma sociedade comunitária, organizada em tribos, com uma religião monoteísta. Certo? Então, o que a gente pode dizer? Sociedade comunitária. Sociedade comunitária. Organizada em tribos, com religião monoteísta. Certinho? Bia, pra mim tá parecendo que vai acabar em 6 minutos. É isso mesmo. Certo? Perfeito? Bom, com isso, pessoal, e a atividade lá da nossa sala de aula virtual, a gente encerra esse capítulo e a gente pode começar um outro capítulo. E aí, esse outro capítulo, a gente vai destinar aos estudos do continente africano e algumas das sociedades que nós temos nesse continente. Eu queria que vocês me falassem sobre o que vocês imaginam quando se fala de África. O que tem na África quando a gente imagina esse continente? O que vocês sabem sobre a África? Eu imagino uma cultura bem diferente da Cultura. nossa. O que mais? Que eles são, tipo, mais a ver com a natureza, tipo isso que eu imagino quando falo da A África é muito grande, eu fico imaginando. Verdade, eu imagino realmente. animais também quando fala da África. Tipo, sair correndo, de repente encontrar uma girafa, sei lá. Um elefante, um leão, uma savana, né? O que mais? Também pode ser ruim que você pode ser comido por uma onça caminhando. O que mais, turma? Mas eles já estão acostumados também, né, a encontrar esse tipo de animais desde criança. Quando você sai correndo, o cara corre 70 km por hora pra fugir da onça. E vou pensar assim, ó, o modo de viver desses povos, será que são iguais ao jeito que a gente vive aqui no Brasil? Será Não, a cultura deles é bem diferente. Mas aqui no Brasil tem um pouco da cultura deles. Verdade. Mas eu acho esse que capítulo, Feijoada a deles, gente né, vai Bia? estudar antigas sociedades africanas. Então, a gente vai estudar alguns povos antigos da África, que não são nos dias de hoje, né? Elas não se organizam, não existem mais nos dias de hoje, tá? Ô, Bia, Quando eu falo posso fazer uma pergunta? em antigas sociedades, só um minutinho. O que vocês imaginam de antigas sociedades africanas? Como que vocês imaginam que as pessoas lá...
Homem de Muito- Os lá. antigos que viveram na África. Os caras bem antigos. Bem antigos. Que jeito que esses povos antigos viviam, será, hein? Homem das cavernas. De caça, de pesca, de coleta. Eles eram. Que Mas mais? nessa época eles Eu eram acho que eles viviam de uma Os animais, cultura lógico, que eles, passaram para os os animais que africanos tivessem mais atualmente. velho, eles matavam pra comer, ou sei lá, alguma coisa. É, pesca, caça e coleta. É. Tipo isso. Pessoal, Ih, o Marcelo tá com a mão levantada, acho que ele quer falar. Só que Tá ele desde vai o começo escrever no da chat aula. porque ele não tem onde. tá desde o começo da aula, eu já falei o nome dele acho que algumas vezes e ele não se manifestou. Tá? Pessoal, por que eu fiz essa provocação? Quando a gente fala de África, realmente a gente tem uma visão de que a África é muito limitada. Basicamente, a mata, a savana, a leões, tigres, elefantes, girafas. A gente sempre acaba pensando, muitas das vezes, numa população que tem uma cultura extremamente diferente da gente. Algumas vezes, quando perguntado sobre a África, as pessoas acabam dizendo que os povos africanos são Eu povos tô vendo aqui selvagens. no Google que a África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Isso, para vocês terem uma ideia, é muito grande. É mais que 3 vezes o tamanho do Brasil. Pessoal, a África é um país ou um continente? Um continente. 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 Certeza? Tem o país e o continente. Certeza? Sim. Sim. Absoluta, exatamente. A África é um continente. Quando a gente fala de África, tem que dizer, não, porque o país que eu mais tenho vontade de conhecer é a África. Imagina fazer um safari lá na savana africana. Poxa, gente, a África é um continente. A África tem 54 países, né? A África é gigantesca. Então, nessas aulas, a gente vai entender como que alguns povos antigos habitavam a África, como que eles se organizavam, como que eles se adaptaram às condições que existem lá. Eu tô do lado do mapa mundi, eu tô vendo o tamanho da África É aqui. gigantesco, né? Então, quando a gente fala de África, alguns locais são desérticos, outros locais têm florestas iguaizinhas à nossa floresta amazônica, outros locais são uma savana que é parecido com o nosso cerrado, outros locais... Deserto do Saara. Isso, outros locais a gente tem uma região muito árida, como é o nosso Nordeste, e assim por diante. Então, as várias partes que tem dentro da África têm condições diferentes. E os povos que povoaram, habitaram cada parte da África, se apropriaram desse território de um jeito diferente. Por exemplo, quem habitava a região do Crescente Fértil, lá na região do Rio Nilo, usava o território de um jeito. Alguns povos que habitavam o meio do deserto do Saara utilizavam aquele território de outro jeito. Certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho como que é o continente africano e como que esses povos utilizavam e contribuíram para a nossa civilização até os dias de hoje. Combinado? Não vou passar tarefa na apostila. A tarefa de vocês é responder aquele formulário lá na sala de aula virtual até as 8 horas da noite. Tá bom. Tchau, Bia. Vai lá tomar uma aguinha, tomar um suco e voltar para a aula das 10h30. Tá bom, gente? Beijo, tô morrendo de saudade. Bom final de semana, tá bom? Beijos. Tchau, Paulo. O único que tá com o vídeo aí ligado, né? Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Pra mandar o nome de novo? Sim. Não, se você já mandou uma vez, não precisa mandar de novo. Tá bom? Tchau, Bia. Tchau, gente. Beijo. Vai lá tomar o seu café.